Olá, eu sou Rodrigo Constantino. Esse canal independente do YouTube é um oferecimento dos meus patronos, www.patreon.com/Rodrigo Constantino. Vai lá, você pode também tornar-se um patrono e colaborar nessa causa e também outras vantagens. Eu estou aqui hoje com Ian Maldonado para falar sobre um assunto que já vem sendo recorrente aqui no canal, né? O MBL, Movimento Brasil Livre, que para muitos aí vem derretendo e com bons motivos para tal conclusão, né? Ian, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Primeiramente, obrigado pelo espaço aqui. Vamos falar aí. Vamos lá. Então, antes de mais nada, Ian, eu queria que você se apresentasse. Eu queria que você dissesse o que você faz e contar um pouquinho a sua história com o movimento. Como é que você se aproximou do MBL? Tá legal. Primeiro que, assim, em 2014, eu acredito que... Primeiro, falando, né, sobre a minha trajetória, eu trabalho com audiovisual, né, desde sempre. Então, inclusive, esse foi um dos motivos de eu ter saído do movimento em 2017, né? E depois eu retornei em 2018. Mas, enfim, eu conheci o Kim, né, em um desses congressos, né, do Fórum da Liberdade e tal. E aí, depois, na semana seguinte, a gente já foi para Estudantes pela Liberdade. E aí, enfim, ali criou-se uma amizade, né? E aí, quando a Dilma ganhou as eleições de 2014, né, aquela eleição muito esquisita, por sinal, acabou que eu recebi uma mensagem dele, falou, pô, o pessoal aí tá querendo fazer um movimento, né, uma manifestação contra a Dilma, e eu queria saber se você gostaria de ajudar, né? Eu falei, claro, vamos embora. E aí foi então que eu conheci o Renan, o Pedro, o Deirô, e toda a galera, né? Menos o Holiday, que o Holiday acabou chegando depois, algumas manifestações depois. Tá, e isso então foi bem no comecinho do movimento. Foi quando o movimento nasceu, você já estava próximo com eles, mas você não é fundador do MBL. Eu sou praticamente ali um dos membros fundadores, né? Porque desde o dia 1º de novembro de 2014, eu sempre estive ali no movimento, né? Inclusive, fui para Brasília também lá no acampamento. Então, desde a gênese ali do Movimento Brasil Livre, eu sempre andei com os caras, né? Tá, mas era uma aproximação informal. Você tem algum elo formal com o MBL? Você chegou a ser coordenador de algum diretório? Chegou a ser membro do Núcleo Nacional, alguma coisa assim ou não? Então, eu fui eu fiz parte da primeira geração ali do núcleo de São Paulo, né? Fui coordenador de São Paulo. E aí depois, é claro, como havia ali muito contato com o pessoal da coordenação nacional, acabava que vários membros do MBL de São Paulo acabavam integrando o MBL nacional. Então, eu acabei ajudando eles também posteriormente. Ficava então o dia inteiro lá no escritório lá na Nacional. E então sempre É aquela nessa sede, é a mesma sede de hoje? É aquela casa que eles têm ali? Não. Antes era na Brigadeiro. Tá. Era na Brigadeiro. Ficava ali na Brigadeiro Luiz Antônio, né? E aí, que era um escritório bem pequenininho, na verdade, que inclusive aparece no documentário lá do Alexandre, né? E aí depois eles trocaram lá para a sede já da Vila Mariana. Entendi. E como é que foi, então, que você se decepcionou com eles? Você saiu e voltou. Conta um pouquinho essa história. Sim. Então, em 2017, eu tive que viajar, né? Porque eu estava gravando um documentário. Aí eu fui até ir para os Estados Unidos, passei algum tempo aí. Então, quando eu voltei, eu já tinha perdido já aquele pique, né, de colaborar com o movimento. Então, eu acabei saindo meio que pelas portas da frente, digamos. Então, nunca houve nenhum tipo de atrito ali até então. E aí, no final de 2017, o Renan me chamou para que eu voltasse lá para o movimento para ajudá-los a estruturar ali o canal do YouTube deles, né? Então, foi quando eu me reaproximei. E aí, no início de 2018, eu ajudei eles ali com o canal do YouTube, que foi inclusive a época que o Ayan já estava lá no escritório também. Ah, o Ayan ficava no escritório, então, com frequência. Ficava. Então, essa história, eu quero chegar, óbvio, na questão da sua prisão, né, da prisão do Luciano Ayan e Sim. também do Alexander, né, Mônaco. Mas antes eu queria entender como é que foi, então, um processo que você, de alguma maneira, se desiludiu ou se decepcionou com o movimento. Então, foi quando eu comecei a perceber uma série ali de atitudes absolutamente hipócritas, né, da parte deles. Desde o negócio da leis da fake news e tudo mais, e eu comecei a me decepcionar bastante com os caras. Eu falei, porra, mas um movimento que sempre pregou, né, o liberalismo e tal, agora agindo dessa forma. Inclusive, uma coisa que eu ouvia muito o próprio Renan falando lá dentro,
é que, pô, o MBL pautaria a política, né, e que nós seríamos uma espécie ali de Tea Party brasileiro, né? E eu falei, porra, legal pra caramba, vamos pra cima. Eu me vejo como um conservador liberal, né? Então, falei, pô, perfeito. Só que, mesmo lá dentro, às vezes, alguns comportamentos dos caras e até mesmo, enfim, as atitudes que eles foram tomando dali em diante, começou a me decepcionar bastante. E quando eu voltei para o movimento, né, voltei, entre aspas, em 2018, eu já comecei a perceber que havia alguma coisa esquisita ali acontecendo, né? E a que você atribui isso? Porque tem muitas teorias, né? Uma delas é de que o Renan e companhia nunca gostaram muito, ou nunca engoliram muito o Bolsonaro. Mas houve ali uma aproximação, tem várias fotos deles juntos e tudo. E alguns acham que eles esperavam uma participação mais ativa no governo, outros acham que é um projeto de poder e que eles se tornaram oposição para tentar ocupar um espaço, digamos, à direita que não seja o bolsonarismo. Outros acham que eles foram cooptados ou que eles sempre foram tucanos. Qual é a sua tese, Ian? O que você acha que aconteceu? Então, na verdade, assim, eu acredito que tenha sido uma série de fatores ali, né? Mas, na real, é que sempre foi ali um projeto de poder e o MBL nunca teve muito apreço, né, digamos, pela família Bolsonaro. E isso se iniciou desde a marcha, né? Que eu não lembro exatamente qual foi a briga, mas eu lembro que houve uma briga ali pontual com o Eduardo Bolsonaro. Então, os caras, a partir dali, já passaram a desprezar completamente qualquer um que seja da família Bolsonaro, né? Tá, então você acha que é mais por uma antipatia ao presidente e à família? É uma coisa assim. Então, inicialmente, primeiro só dizer que eu fico olhando aqui, mas é porque a câmera tá aqui embaixo, tá? Tá, Então, parece que eu tenho não, algum sem tipo de problema. problema. Então, é, sim, então, inicialmente foi sim um problema, acredito que uma briga de egos ali, né? Uhum. Como sempre houve, inclusive dentro do próprio movimento. Mas depois de algum tempo eu comecei a perceber alguns movimentos dos caras que não condiziam ali com o que era pregado, né? E Isso aí já foi, mais recente, por exemplo, entrar na justiça contra churrasco do presidente, ou fazer esse uma tipo de campanha absurdo. demagoga de culpá-lo pelas mortes da pandemia, coisas dessa natureza. Sim, sim. Primeiro que, assim, né, com toda essa questão da pandemia, os caras, eles abandonaram, parece, todos os preceitos liberais deles e, enfim, começaram a endossar coisas do tipo isolamento total, obrigatoriedade de qualquer coisa que seja. Então, a partir daí eu já comecei a achar muito estranho, né? Sim, e você citou a questão dos fake news antes, né? Só para lembrar, eu não sei se você fazia parte ou não, mas nós tínhamos um grupo muito grande de WhatsApp que era a internet livre e Não. participava essa turma toda. Pois é, ali foi uma união de várias tendências liberais, libertárias e conservadoras para proteger esse espaço tão nobre e importante para nós, a direita, de rede social. E ali fazia parte quase todo mundo, porque existia esse denominador comum. E depois a gente viu alguns com certa perplexidade. A própria turma do MBL, de alguma maneira, municiando essa narrativa de gabinete de ódio e defendendo algum tipo de censura, né, de uso Sim. de uma CPI, de fake news, só porque o alvo em si era o bolsonarismo. O que você tira desse episódio também? Então, é uma coisa, inclusive, que eu tenho dito bastante ali no Twitter, né? Que, na verdade, o gabinete do ódio é o MBL, porque a gente deve lembrar que o Jornal Livre, várias páginas do Facebook ali eram sim do MBL e eram sim ali chefiadas, né, pelo Ayan. Ele que criava, como ele dizia, os frames ali das matérias. Então, inclusive, não sou eu dizendo isso, o próprio Ayan, ele teve, né, a capacidade aí de mover um processo contra um desenvolvedor de sites. Inclusive, ele próprio incluiu nos autos do processo vários prints de conversas dele com esse desenvolvedor, em que ele dizia ali que o ceticismo político, enfim, sempre foi dele, mas o Jornal Livre, a página CBM, né, inclusive era operada ali de dentro do escritório, né, e, enfim, eu não acho exatamente que isso seja algum tipo de problema, né? Porque faz parte do jogo, você ter várias páginas e tal, tranquilo. O problema é você usar isso para atacar adversários políticos e depois criminalizar isso,
né? Entendi. Sendo que eles profissionalizaram essa prática. É a tática do leninismo, de acusar os outros do que faz. Quer dizer, o problema é a hipocrisia e fomentar um uso de censura, do Estado para censura ou coisas dessa natureza. Porque, de Sim, fato, essa coisa de falar de gabinete de ódio, ou de gado, ou de robô, é uma região cinzenta, porque a gente sabe que vários políticos ou vários grupos lançam mão de métodos similares. Quer dizer, sim. você usar, de alguma maneira, seguidores ou funcionários lotados em gabinetes, muitas vezes, para defendê-lo ou para atacar adversários nas redes sociais é a coisa mais comum. Né? Quer dizer, eu sou alvo de ataques hoje em dia, vários que eu tenho certeza que são gente ligada de alguma maneira, né, ao próprio MBL. Eu lembro do Renan conversando comigo muitas vezes que testava métodos de disparos automáticos, ele estava preocupado com esse tipo de asfixia e censura pelas redes sociais e ele queria sempre ter alternativas. Eu lembro quando o WhatsApp Sim. limitou, por exemplo, o número de disparo, ele estava testando algumas formas de poder bypassar isso. E ele me confessou isso. Então, de fato, chama a atenção essa hipocrisia. Mas já que você citou já 2 vezes o Ayan, vamos chegar nele, né? Você foi pego de surpresa, de alguma maneira, com a prisão dele? O que você acha que aconteceu e o que você achou da reação do Renan e companhia tentando se afastar de alguém que todo mundo que está nos bastidores sabe, né, que era uma ideia, como disse o Sim. próprio Renan, e alguém que, de alguma forma, agiu como uma espécie de guru até do MBL. Né? Sim, primeiro que assim, eles sempre se consultaram com ele, né? Todas as decisões ali partiam principalmente do Renan, do Pedro e do Ayan em conjunto, né? O Renan, ele sempre foi aquele cara mais movido pela emoção, né? Então, o Ayan e o Pedro, digamos, eram os freios ali dele, né? O Renan e o pessoal, todo mundo se consultava com o Ayan ali dentro. Era natural isso daí, né? E não havia nenhum tipo de problema até então, mas assim, o Ayan, ele sempre foi um cara que falou muito sobre guerra política, Infowar, agora começou, né, Seitas. a estudar seitas, É. e ele próprio não percebe que o MBL se tornou uma seita, né? Isso que é muito curioso, até pelo modus operandi ali do pessoal. Mas, assim, é claro que eu suspeitava que pudesse haver algum tipo de ilegalidade ali, né, em dado momento, só que eu jamais imaginei que fosse desse tamanho. Inclusive, agora, nessa semana que houve a prisão do Ayan, no início da semana ele veio de ameaçinha, né, com aquela carinha dele de Clóvis Bornai. Ele chegou dizendo que eu teria, como fala? Surpresinhas nessa semana. Eu jamais imaginei que seria uma surpresa tão boa, né, para mim. Ele disse que havia players muito melhores no jogo do que eu e não sei o quê. De fato, existe, né? O Ministério Público, a Receita Federal. Então, assim, me pegou de surpresa, por um lado, mas por outro eu já imaginava que poderia haver alguma coisa ali. Alguma coisa estranha. Tá, eu quero chegar na questão do Pimba e do Alexander Mônaco também, mas antes deixa eu te fazer uma pergunta. Entre as denúncias que pesam sobre o Ayan, teve na hora da busca e apreensão lá e na prisão dele a questão das drogas. Né? Rola a boca pequena que aquela sede deles era um antro de consumo de drogas ilícitas. Você pode ficar à vontade para responder isso ou não, mas você tem algum tipo de conhecimento acerca disso, sem querer ser leviano ou não? Isso é uma realidade? Ou onde há fumaça, há fogo? O que você diz disso? Onde a fumaça há fogo, né? Mas eu não vou fazer nenhum tipo de acusação, porque, enfim, não teria como Tá, provar nada. entendi. Mas os caras, eles, enfim, cada um tem a liberdade de fazer o que quer, né? Então, Certo, certo. É só porque fica também uma questão que talvez os aproxime ainda mais do PSOL. Talvez seja a história do PSOL Kids tem algum sentido. E vamos falar do Alexander Mônaco, então, e dessa história do Pimba. O que você sabe sobre isso? O que você julga em relação a isso? então foi curioso, inclusive, porque eu nunca tinha, do período todo que eu estive ali no MBL, eu nunca tinha ouvido falar o nome, né, do Alexander Mônaco. E assim, eu viajava muito com os caras, né, com o próprio Holiday, a gente ia sempre ali para Florianópolis, ia para sítio, então a gente tinha uma relação bem estreita ali, né. E aí uma vez, né, inclusive logo depois daquele disparo, né, no gabinete lá do Holiday, no dia seguinte a gente acabou indo para Florianópolis, né. E, enfim, como eu trabalho com audiovisual, né, eu tenho como hobby ali também a fotografia,
E aí eu recebi, depois da viagem, uma mensagem no Instagram do Alessander, né? Falando assim, pô, eu vi umas fotos que você tirou dos meninos lá, gostei bastante, eu vou fazer uma festa, você faria para mim? Falei, ó, não é o tipo de trabalho que eu faço, né? Porque eu trabalho mais com audiovisual mesmo, fotografia é mais hobby, expliquei isso para ele. Eu falei, ó, tava gravando documentário e tal. Aí ele falou, não, tudo bem, mas pode cobrar valor de festa grande. Aí eu falei, tá bom, né? Se faz tanta questão assim. Aí, beleza. Aí eu fiz um trabalho para ele no apartamento dele aqui em São Paulo. Nem sei se ainda existe, né, esse apartamento, se ainda pertence a ele. E beleza, tranquilo, assim. E até então não sabia ainda da relação dele com o movimento, né? E aí depois ele me chamou para um outro trabalho lá em Bragança Paulista, né, num sítio ali alugado, acredito. Uma festa, acho que era de aniversário da mãe dele. E foi uma festa, assim, um negócio, né, nababesco, assim. Nem de perto de um cara que receberia aí 6 mil líquido do governo do estado, né? Como era o caso, porque ele era gestor de tecnologia da informação, né? Assim, o salário dele bruto era de 17 mil, mas líquido ele recebia 6 mil. E curiosamente era tudo que ele passava ali para o movimento, ao que tudo indica, por meio do Superchat, né? Enfim, e aí eu fiz lá o trabalho para ele, inclusive eu falei assim, me passa o endereço, né? Porque eu não sei se eu vou de carro, se eu vou de ônibus e tal, preciso levar equipamento. Aí ele falou, não, fica tranquilo que eu mando o motorista te buscar. E aí eu fui de motorista, a motorista era uma mulher, inclusive, ficou me esperando lá o período todo, né, da festa, me trouxe de volta aqui para São Paulo, na época eu estava morando ali na Bela Vista, né? E aí eu sempre, durante a semana, eu vinha para cá. Hoje eu tô aqui na Zona Leste, né? E aí eu vinha para cá, enfim, ia encontrar alguns amigos e tal, de infância. E aí eu passei na casa do meu tio, né, que também é bem ativo aí no Twitter, e ele comentou comigo, ele falou, quem que é esse Alessander aí, hein? Falei, pô, curiosamente eu tava na festa da família do cara essa semana aí, né? Ele falou, pô, saiu uma conversa lá no Twitter de que teria um esquema ali com os superchats, aí aquilo já me acendeu o alerta vermelho, né? Eu falei, pô, é Entendi. esquisito isso. E aí, então, o Alessander, depois, né, numas conversas, porque eu ainda tinha que mandar o material, né, da festa para ele e tal, ele veio e falou assim para mim, ele tinha uma página, né, no Instagram, chamado MBL Spotted, e tinha uma outra que chamava MB Lindos, né? E a gente até hoje não sabe, eu pelo menos não sei quem que administrava aquilo lá. E era era um negócio meio tosco, assim, era uma espécie de Tinder do MBL, né? As pessoas colocavam foto de membros e ex-membros ali, o pessoal ficava curtindo. E aí pegaram uma foto minha sem camiseta lá de Florianópolis, né, da viagem lá, e aí colocaram lá na página. E o Alessander, não é mistério nenhum, ele é homossexual, né? E aí ele tirou print dessa minha foto, me mandou no WhatsApp e colocou aquele emoji, né, daquele rostinho amarelo com os coraçõezinhos, né, nos olhos. E aí eu falei, bom, não vou ser desrespeitoso com o cara, né? Ele não é obrigado a saber, enfim. Aí eu falei assim, da época que eu era do MBL e vivia em Florianópolis. E então ele me respondeu o seguinte, ele falou, massa, você tá trabalhando para o MBL agora, sou Joe, né? Inclusive eu tenho a mensagem aqui ainda, e é curioso, né? Ele se Não falando sei nem... como se fosse o MBL. Sim, eu não sei se dá para ver aqui na câmera, Tá, mas Alessander, sim. Aí aqui massa, embaixo, tá. aqui, ó, massa, tá trabalhando para o MBL agora. Sou Joe, tá ali, Sou já Joe. deu para ver, sou Joe. Sim. E Quer aí, dizer, enfim, ele falando em nome do MBL, quer dizer, ele falando em é. nome. Tá. E essa Não, história não de que ele pitch. fosse membro, não que ele fosse membro, mas que ele Tá, próprio seria o MBL, né? Então, entendi. ele não era membro do MBL ou não fazia parte dos quadros, né? Como disse o Kim, o que não faz o menor sentido, porque nunca houve uma carteirinha de filiação. Então, eles que se resolvam com ele, né? Porque ele tem Entendi. dito isso. E, inclusive, tem várias fotos dessa festa, ele com camiseta do MBL, bandeira do MBL durante toda a festa, assim. E isso aí também é engraçado que seria incondizente, então, com a justificativa que o Renan apresentou, de que ele era apenas um doador generoso e por isso que ele ficava lá na sede, tinha foto dele e tudo, quer dizer, aí depois ele desqualifica o montante. Não, mas é 5 mil reais, grande 5 mil montante. reais por mês, né? Por mês, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, É, parece estranho, né? Parece que tem alguma coisa a mais por trás. O que você acha dessas suspeitas de uso de criptomoedas?
Bom, peraí, só antes de Tá. começar aqui, ó, se ele não é membro do MBL, é algo, pelo menos muito curioso, né? Que ele faça as festas com várias bandeiras ali, camiseta do Tá. MBL, enfim. Então, sobre as criptomoedas, né? O que eu sei é o seguinte: na época do Jornal Livre, que a gente deve lembrar, era capitaneado ali pelo Ian, né? E de dentro do escritório do MBL, todos os frames ali eram feitos por ele. Eles instalaram uma época no site um script chamado CoinHive, que basicamente fazia mineração de Hum. criptoativos, né? Utilizando o processamento dos computadores dos visitantes, sem avisá-los. Inclusive saiu, se eu não me engano, uma matéria no Tecmundo falando sobre isso. Eles retiraram o script e não comentaram mais nada em seguida, né? E ali eu já comecei a achar estranho, porque o site do MBL News, né, aquele site de notícias deles, já estava monetizando legal por meio do Instant Articles, né? Porque o Google AdSense não estava mais pagando tanto na época, eles começaram a usar o Instant Articles. E eu achei esquisito aquilo, né? E o Renan, o Pedro, todo o pessoal lá sempre investiu em criptomoeda e, enfim, isso não é nenhum crime, né? Mas, inclusive, uma coisa muito curiosa é que e aqui eu não estou fazendo acusação nenhuma, mas é público isso, qualquer um consegue consultar na internet. O Bernardo Quintão, que foi quem desenvolveu o site do MBL, se eu não me engano, mas que ainda consta lá como responsável técnico pelo site, né, mbl.org.br, ele começou há pouco tempo a escrever sobre criptoativos no MBL News. Hum. E veja só, ele tem uma empresa, né, chamada Liquid Digital Assets, que inclusive é uma corretora de criptomoedas, né? Então os caras eles têm um envolvimento com as criptos já há algum tempo, né? Há algum Entendi. tempo. Inclusive eu me lembro bem daquela manifestação do dia 17, né? Inclusive que foi a votação da derrubada lá da Dilma na Câmara, que teve o último voto do Bruno Araújo. E aí eu me lembro que depois da manifestação, que inclusive teve carreta furacão, teve umas coisas bem esquisitas lá, a gente foi comer no Habib's, né? Tava eu, o Pedro, todo o pessoal ali que era da coordenação, e os caras ali, porra, loucos ali, né? Vendo que com a derrubada da Dilma tava, enfim, ações e tudo mais estavam bombando, né? Aquilo, né? Naquele momento. Então eles iam passando aquilo lá para criptoativo e tal. E eles sempre falaram muito sobre criptomoeda, né? Isso daí sempre foi importante para eles. Vamos lembrar que não é crime realmente Exatamente. e que libertários, de forma geral, sempre tiveram uma simpatia por Bitcoin e companhia, porque era uma forma até de escapar de governo. Mas Sim. o que chama atenção é o seguinte: é um mercado onde, justamente por isso, né, existe muita operação que pode ser suspeita ou pode ter, inclusive, lavagem de dinheiro. É só isso. Então, quer dizer, não há nenhum Exatamente. crime em si, mas parece indicar ou sinalizar que essa história do follow the money tem que realmente ir pelo caminho das criptomoedas. Aliás, uma dica que já deu o próprio Paulo Filipos, quem eu já entrevistei aqui, e no Twitter esses dias ele falou exatamente isso, né? Marcando até a Polícia Federal para onde deveriam procurar melhor essa história do rastro do dinheiro. Né? Ian, Sim. e como é que você está vendo agora tudo isso do MBL, isso tudo que está acontecendo e vindo à tona, a postura deles, a reação deles? E uma outra pergunta em cima, o que você acha do relacionamento deles com o PSDB, com o governador João Dória? Se você acha que aí tem coisa ou não, se é um bom caminho também para investigações ou a princípio não? Bom, eu acredito e tenho motivos para tal, né? Que tem assim alguma coisa, principalmente em relação ao Dória, até por conta ali de umas coisas durante a campanha do Dória, né? Que, enfim, eu não, de novo, não vou acusar porque eu não tenho provas, não tenho como provar isso, mas eu sei porque estava lá dentro ainda. Mas coisa tem, assim, o relacionamento deles, inclusive voltando no negócio das criptomoedas, o relacionamento do MBL não só com a política, né, que eu nem acho que deva ser criminalizado, porque, enfim, você não deve negar a política para fazer política, tudo bem. Só que o tipo de relacionamento deles com os caras que era curioso. E eles também tinham eles tinham um relacionamento com várias empresas, né, que, enfim, pediam para eles escreverem coisas e tudo mais, que eu não vou aqui citar as empresas, mas pediam. E eu não acredito, sinceramente, que eles faziam isso de graça, né? Agora tem que ver por onde que eles recebiam, se recebiam, né? Tem que ver por onde que eles recebiam isso.
Então, é curioso que hoje em dia, inclusive com o relatório, né, a denúncia lá do Ministério Público de São Paulo, eles tenham mencionado as criptos. Então, inclusive, o relacionamento deles com alguns políticos também talvez possa ir por esse lado, né? Tá, o que eu escutei de uma fonte foi que num grande evento, por exemplo, que eles fizeram em São Paulo, onde a principal atração era o João Dória, né, que o Renan teria dito para alguns ali do núcleo duro, né, isso de novo, é uma fonte que me disse, eu não estou afirmando o que aconteceu, mas é o que eu escutei, que ele teria dito para os caras, porra, alguém estava reclamando de alguma coisa, falou, porra, trata bem que o cara que está bancando o evento. Né? Isso aí não seria nenhuma surpresa para você se fosse confirmado. Não, Entendi. não seria. Entendi. Inclusive, eu ouvi isso também. Tá, tá. E o que você acha que vai acontecer com eles, Ian? Você olha com algum tipo de tristeza por ter feito parte e ver que o caminho do movimento se desvirtuou totalmente? Você tem algum tipo de relacionamento hoje em dia com eles? Você tem, enfim, você se considera inimigo ou adversário? Como é que é a sua postura em relação ao MBL de hoje? Ao MBL de hoje, eu tenho todas as críticas do mundo, não quero ser associado a eles de forma alguma, né? Mas, infelizmente, assim, é uma pena, pelo que o movimento poderia ter sido, né? E é uma pena também porque hoje eu ainda tenho, especificamente, 2 amigos ainda lá dentro, né? Enfim, que eu já conversei várias vezes com eles, já falei, pô, sai disso daí, cara, sai disso daí, mas, enfim, os caras trabalham, né, com isso, então o que resta para mim é lamentar, né? Lamentar, porque eu tenho certeza que, assim, agora, mais do que nunca, o MBL vai derreter, né? Virou até hashtag no Twitter aí já faz algum tempo. Não tem, pelo que eu li a denúncia inteira do Ministério Público, né? Aquele arquivo de 59 páginas e o arquivo de 29 páginas. E assim, se fosse só a questão dos superchats, eles estariam tranquilos, né? O que não é o caso. Inclusive, a gente deve lembrar que a Rosa, né, que agora também o pessoal começou a falar, né, do PC da Rosa, do PC da Rosa. Isso. A Rosa, ela é uma funcionária ali dos caras que, assim, ela sempre foi uma espécie de faz tudo, né, para a família do Renan. E, enfim, eu não estou falando isso para menosprezá-la, né? Mas ela sempre foi uma ajudante ali da família do Renan. Ajudou bastante ali no movimento. Inclusive, eu lembro ainda no escritório lá da Brigadeiro, o próprio Holiday, a Rosa ali, embalando coisa da loja do MBL juntos, indo entregar no correio, né? Aqueles bonequinhos do Lula, né? O Pichuleco. Então, ela sempre fez isso. E aí consta lá pelo Ministério Público que ela adquiriu uma empresa do Renan. O que, para mim, soa, no mínimo, incompatível, né? E parece que eles mexiam ali no dinheiro da empresa, né, daquela Angry Cock, inclusive que tem um nome muito sugestivo, né, por meio de procuração. Então, pareceu para mim que nas contas deles eles não movimentavam, né, dinheiro, mas sim por meio de procuração dessas empresas. Então, inclusive o Kim, né, ele falou lá pro jornalista lá da CNN que não havia constituição e que a família do Renan trabalhava só com recuperação ali de empresas, mas ali no documento do Ministério Público é bem claro, fala também de constituição de empresas. Isso. A denúncia fala Criação em criação de empresas e o Renan tentou menosprezar como se fosse a coisa mais normal do mundo dever ao fisco 400 milhões de reais, né? Quer dizer, tem coisas muito esquisitas ali, né? E essa história da Rosa, vale lembrar para quem não viu, né? Que foi numa entrevista para o Felipe Moura Brasil, que, bom, pelo menos eu falo de forma pessoal aqui, é uma outra grande decepção, né? Até porque ele foi meu chefe na Jovem Pan, ele era o diretor de jornalismo quando eu já estava lá, e insinuou esses dias que, inclusive, ele não falou o nome da Jovem Pan, mas que, enfim, teria gente aí que recebe para defender o governo, né? Sendo que eu, por exemplo, tenho minha remuneração que é exatamente a mesma de quando ele estava lá e que foi negociada com ele. É curioso isso. Mas foi numa entrevista com ele, Felipe Moura Brasil, que o Renan estava lá falando sobre isso. Não levaram nada. E aí alguém fala, né? Não, o computador da Rosa. E ele manda o sujeito sair, né, da sala e desconversa. Né?
e diz conversa. Não, e ali você vê que ele se perde, a partir dali ele se perde totalmente no raciocínio dele, né? Tem angu nesse caroço. Sim. Inclusive o que é curioso também, né? Eles fizeram uma live no dia em que teve as prisões, né? E, enfim, eu tava acompanhando, aí uma hora eu falei assim, vou parar de ver isso aqui, né? E aí alguém me mandou no WhatsApp também, né? No Twitter e tal, o pessoal começou a me marcar bastante, falou, pô, os caras falaram de você, os caras falaram de você. Eu falei, cacete, né? O que será que devem ter dito ali? Aí eu fui ver, né? O Ricardo Almeida, que inclusive é lotado no gabinete do Arthur, ele lê ali um pimba, né? Um pimbaço de R$2, onde perguntam, né, para os membros ali do MBL, quem que é esse Ian que fica enchendo o saco no Twitter aí o dia inteiro, né, falando de vocês? E aí o Renan, ele faz sinalzinho assim de que eu fosse louco, né, de que porque essas teorias conspiratórias do pessoal que diz que tem grandes coisas contra nós sempre partem aí dos bolsonaristas. Mas eu nem acompanho. Então, quer dizer, primeiro, eu não sei como que ele sabe, né, segundo ele, que eu seja bolsonarista, e segundo que eu teria dito que teria algumas coisas contra eles. Então, se ele não acompanha, eu acho muito, muito engraçado isso, mas é triste que alguém trate com desdém, né, e com um certo desprezo até, alguém que colaborou com o movimento desde o início, né? Então, eles sempre fizeram isso, sempre foi um movimento que eles sempre adotaram, né? Eles repeliam as pessoas, afastavam as pessoas deles, e, inclusive, né, como você mesmo já mencionou, as mensagens que o Renan te mandou querendo dar pito, né? Então, assim, tem uma postura negócio... muito arrogante do Renan e muito centralizadora, Totalmente. né? Daí o apelido até de Dirceuzinho. E é curioso isso, né? Porque, de fato, fica a sensação de que usou muita gente e menospreza depois. Até porque tem que lembrar que tem pelo menos três, né, ligados ao MBL que são políticos, ou seja, vivem de recursos públicos hoje, que é o Holliday, o Arthur e o próprio Kim. E o Kim fica postando mensagem de negócio de gado, que há um certo desprezo em relação a vários que foram eleitores dele. Sim. Demonstra uma... E outra coisa que você já mencionou aí, Ian, é que o Ricardo Almeida, por exemplo, assim como o Rubinho, são lotados em gabinetes, mas agem muito mais em prol do MBL do que qualquer coisa. Sim, do MBL. Do movimento. Então, é uma promiscuidade de recurso público com o MBL que eles acusam nos outros. Exatamente. E não percebem que, hoje em dia, nós temos direitos como contribuintes, como pagadores de impostos, de cobrar deles isso, porque são políticos. Exatamente. Não, e assim, várias coisas que eu ouvi, inclusive lá dentro, né, no período que estive, tudo que o Renan, é curioso, tudo que o Renan acusa os outros, é ele que pratica, né? Então ele diz que os outros aí, né, o bolsonarismo, o bolsolavismo, como gosta de falar o Ayan, são, assim, aquela figura perfeita da direita segundo a esquerda, né? Só que na verdade são eles, porque, enfim, eu escutei várias coisas ali dentro já, algumas posturas do Renan muito esquisitas, né? E, inclusive, assim, falando sobre esse assunto de novo, né, de fake news, os caras eles sempre falaram, inclusive tá no documentário deles isso, de que o Holiday, o apelido, né, do Holiday, teria vindo por causa da Billie Holiday, né? E não é. Isso daí veio a partir de um livro, que é o livro de regras, praticamente, do movimento, chamado Trust Me, I'm Lying, né, do Ryan Holiday, que é um livro ali que, inclusive, o subtítulo é muito sugestivo, né? Confissões de um manipulador da mídia. E eles colocaram esse apelido no Holiday por conta desse livro, né? Que inclusive, interessante. quando eu vi... Então, é bem interessante. Inclusive, quando eu vi aquela manifestação, né, da Cris Bernard lá no cercadinho ali, indo contestar o Bolsonaro, na hora eu já lembrei desse livro, porque inclusive esse é um movimento que o próprio Ryan Holiday trata no livro, que chama AstroTurfing, né? Porque parece uma empresa nos Estados Unidos chamada AstroTurf, de grama sintética. Então ali a intenção é criar um movimento natural a partir de uma ação artificial. Então, para mim, ali ficou muito claro o que eles queriam. Eles queriam que, a partir daquele momento, as pessoas naturalmente fossem contestar o presidente por conta das mortes pelo Covid e tudo mais. Tudo um jogo de cena, né? Para tentar forçar. Tudo jogo de cena. E escolheram mal, porque cá entre nós essa atriz é muito fracassadinha. Mas essa é a minha ruim. Opinião pessoal. Minha opinião pessoal é de que ela precisa melhorar um pouco na atuação. Fazer um Wolf Maia, né? Precisa fazer um curso de tablado, alguma coisa para melhorar a atuação dela. Curioso isso, né? Porque o próprio MBL já reconheceu
né, quando tentou ali se aproximar do governo Temer e tudo, ele depois fez uma espécie de meia-culpa em relação à disseminação de ódio e esse clima de tribalismo e polarização que ocorreu no país. Eles fizeram uma meia-culpa, ou seja, o MBL é o maior gabinete, então, de ódio e de disseminação de fake news e acusa o restante disso. E também acusa os outros, como eles sabem que estão mentindo, por exemplo, de vendidos, sendo que as Sim. suspeitas, então, é que Fazem eles recebiam assim, para né? defender certas coisas, né? Essa é a Sim. suspeita que paira sobre o movimento hoje. Tá Pois certo, é. Ian. Mais alguma coisa que você tenha sobre eles que você queira falar? Ou... Eu acho que tudo foi falado aqui. Enfim, se eu lembrar de alguma coisa, depois coloco lá no Claro, Twitter claro. também. Mas acho que é isso. Em Tá grande bom. parte, acho que é isso. Tá bom. Fica aqui, então, registrado mais um que participou desde o início e lamenta profundamente os rumos que o MBL decidiu tomar de uns meses para cá, né? É isso aí. Ian Maldonado, muito obrigado e até a Eu próxima. que Obrigado a todos agradeço. Até vocês. mais. Obrigado pelo espaço, Rodrigo. Valeu, até a próxima.